Além de Flor de Lis, Flávio também tentou incriminar o irmão Lucas. Parece que tudo foi meio que orquestrado para que o garoto pagasse o pato. Como noticiamos aqui há 2 dias, desde o depoimento da patroa de Lucas, o filho de Flor de Lis, que está preso, parece estar ficando cada vez mais claro que o rapaz é, na verdade, um laranja que todos querem incriminar. Por quê? Não sabemos. Trabalhamos apenas com hipóteses, uma vez que não somos da polícia. Embora isso, nossas investigações, digamos assim, paralelas às da polícia, como jornalistas que somos, aos nossos olhos começa a cair por terra o fato de Lucas ter envolvimento neste crime. Entenda. Após o depoimento da patroa de Lucas, o fato da carta que Flor de Lis queria que o garoto reproduzisse confessando o assassinato, agora surgem mais e mais informações. E pasmem, mensagens do irmão Flávio muito suspeitas. Vocês vão entender. A matéria é do jornal Extra. Flávio dos Santos Rodrigues, um dos filhos biológicos de Flor de Lis, envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo, tentou acusar o irmão Lucas César dos Santos, adotado pela deputada, pelo crime. Ambos estão presos. Na madrugada do dia 16 de junho de 2019, cerca de 2 horas depois do crime, Flávio, que admitiu mais tarde ter baleado Anderson, enviou uma mensagem a Lucas, perguntando sobre um possível envolvimento dele no caso. Os textos foram obtidos pelo jornal Extra. Lucas, foi você que atirou no Niel aqui? Mano, ele estava com minha mãe, escreveu Flávio. Mano, você veio aqui, passou 10 minutos, barulho de tiro, minha mãe gritando, quase pegaram ela. Foi alguém de você? Continuou o filho da deputada. Lucas, minutos depois, não se mostrou ciente da situação e rebateu. Tá maluco, cara? Flávio ainda tenta confrontá-lo. Não mente, você é meu irmão. Ainda de acordo com o Extra, os investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, consideram que, ao enviar mensagens para Lucas, Flávio tentou incriminá-lo, além de contar uma versão não apresentada por ninguém até o momento, a de que Flor de Lis ficou perto da vítima no momento dos tiros. Lucas completou 18 anos dias antes do crime. Foi acusado ainda pelo irmão de ter ajudado na compra da arma utilizada no crime. Já a Flor de Lis virou ré e é acusada de ser a mandante do assassinato do pastor, que tinha 42 anos. Recapitulando tudo, vamos à síntese para quem não viu sobre a testemunha que é ex-patroa de Lucas dos Santos, filho de Flor de Lis, que está preso acusado de ter comprado a arma que culminou na morte de seu pai e suas revelações. Até o momento, um crime cheio de personagens misteriosos tomou conta do Brasil e vem intrigando a nós todos. A morte do pastor Anderson no dia 16 de junho de 2019. Peças de quebra-cabeça vêm sendo montadas pela polícia, mas os personagens envolvidos são tantos e sujeitos a tantas outras ramificações que dariam um nó na cabeça do FBI. A história inclui filhos, igreja, política, alimentação, códigos Morse, dogging. Bom, segundo a polícia noticiou semana passada, Flor de Lis é a mandante do assassinato do marido. É ré e pode ser presa, como 8 de seus 55 filhos. Assim, e se tiver o seu mandato de deputada cassado. Uma nova testemunha veio à tona há 2 dias. Como noticiamos, se trata da ex-patroa de Lucas. A mulher de nome não identificado disse que Lucas não sabia do assassinato. Sabia apenas que o seu irmão havia tirado porte de arma e pedido para levá-lo comprar uma arma. Disse que Flor de Lis esperava o garoto fazer 18 anos para cometer o crime e então incriminá-lo. Ao que parece, desde o início das investigações e repercussões na mídia, ficou claro que Flor de Lis queria incriminar Lucas, inclusive forjando uma carta-denúncia que teria tentado levar para Lucas assinar, sem sucesso. A testemunha ainda chamou a família de bandida, da qual Flor de Lis seria a chefe. Lucas está preso em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ele é mantido, segundo a repórter Adriana Rezende, da Record, em uma cela chamada de Cela do Seguro, sem nenhum dos irmãos envolvidos no crime. Foi uma determinação da Justiça para garantir a segurança do preso. Para a ex-patroa de Lucas, o único erro do garoto teria sido ir acompanhar o irmão para conseguir a arma. Tais informações, se verídicas, fazem cair por terra o depoimento da irmã Marzi, também presa, que disse ter encomendado a morte do pai a Lucas, 3 meses antes do ocorrido, e depois se arrependido. E segundo a irmã, ela acredita que mesmo assim Lucas teria dado continuidade ao crime. Apesar de negar, a deputada Flor de Lis tentou visitar Lucas na cadeia, por 2 vezes, sem sorte.
A ex-patroa de Lucas disse que o rapaz corre riscos, pois Flor de Lis é perigosa e diz que a deputada precisa ser presa. Lucas deve ir a júri popular. Flávio estaria preso por violência doméstica. O que nos resulta mais bizarro é o fato de um crime ter acontecido na garagem de uma casa com 55 pessoas de madrugada, com 30 tiros em um homem de cuecas, com câmaras de segurança externas e acredita-se possam ter internas também. Um planejamento de crime e estapafúrdio desses estar dando tanto trabalho. Aqui fica claro e evidente que Anderson era a cabeça pensante dos negócios. É no mínimo curioso o fato de, no mesmo dia em que o caso Flor de Lis avança com a descoberta do uso do celular de Anderson na casa de Ivelisse de Oliveira e do senador Harold de Oliveira, mesmo o partido de Flor de Lis, a delegada Bárbara Lomba ser transferida de sua jurisdição. Ela não está mais à frente das investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, o marido da deputada Flor de Lis. O novo responsável que assumiu o caso, com o qual trabalha 7 meses, é o delegado Alain Duarte Lacerda. A transferência de Lomba aconteceu após a TV Globo ter divulgado uma matéria onde o celular de Anderson, que havia sumido desde o dia de sua morte, havia sido encontrado e acionado na casa de Evelise de Oliveira, esposa do senador Harold de Oliveira, que é também presidente do Grupo MK, responsável por produzir os discos gospels de Flor de Lis. Após a divulgação do caso, ambos se disseram muito perplexos com o caso, citando inclusive que cabe o ônus da prova a quem acusa. Eles citam que nunca poderiam imaginar um ataque desta natureza, onde estão achando que pode ter sido uma clonagem. Citam também a frase, quem não deve, não teme, e dizem que irão verificar quais são as possibilidades para provar a inocência desde janeiro. Voltando a Lucas, antes de ser envolvido pela mãe no caso, Lucas trabalhava na oficina mecânica da testemunha, o que pode fazer cair por terra as informações de que o rapaz pertenceria ao Comando Vermelho, uma vez que tem um trabalho regular e diário. Segundo a ex-patroa, o rapaz corria atrás de seus objetivos e teria sonhos, e que Flor de Lis esperou o rapaz fazer 18 anos para poder incriminá-lo, e com essas informações, a trama vai ganhando cada vez mais substância. Flor de Lis está em Brasília, onde recebeu a notificação sobre o andamento que pode culminar em sua cassação como deputada, aumentando assim suas possibilidades de prisão, pois uma vez que não tem a imunidade parlamentar, acreditamos não ter porquês dela continuar solta, uma vez que os demais suspeitos estão presos, ao menos 8 deles, porque na verdade 11 pessoas foram denunciadas pelo envolvimento na morte do pastor. 5 filhos e uma neta da deputada foram presos já, após Flor de Lis ser apontada como a mandante do crime. Já estão presos outros 2 filhos e o ex-PM Marcos Siqueira Costa. Flor de Lis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa. Mas em que consiste a imunidade parlamentar? Segundo o advogado criminalista Edinaldo Mota, através do Catraca Livre, não houve pedido de prisão provisória pelo Ministério Público porque Flor de Lis exerce mandato de deputada federal. Isso lhe dá uma série de garantias, que são estabelecidas pela Constituição Federal aos membros do Congresso Nacional, popularmente conhecida como imunidade parlamentar. Dentre as garantias está a imunidade prisional, que desautoriza a prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, antes de uma condenação definitiva, status que só é alcançado após todas as possibilidades de recursos legalmente disponíveis serem esgotados, explicou Mota, que é especialista em direito penal, processual e criminologia, aconteça. A advogada Tatiana Moreira Naumann explicou também ao Catraca Livre que a imunidade parlamentar não é aplicada quando o parlamentar é pego em flagrante de crime inafiançável. No caso Flor de Lis, isso não aconteceu. Não há flagrante, portanto, sua imunidade parlamentar foi garantida. Mota ainda ressalta que, em casos de flagrante, a prisão provisória de um parlamentar deverá ser posteriormente confirmada pela respectiva Casa Legislativa. A imunidade parlamentar tem por objetivo proteger o cargo eletivo e evitar que um senador ou deputado possa sofrer pressão ou perseguição política com a utilização indevida da justiça criminal, o chamado lawfare. Por isso, não é possível que Flor de Lis seja presa preventivamente enquanto ocupar o cargo de deputada, salientou. Então, para ver a prisão da acusada neste momento, é necessária a cassação de seu mandato.
Flor de Lis precisará ser submetida a um processo disciplinar na Comissão Ética da Câmara Federal por quebra de decoro, por exemplo, e de ter um mandato cassado para que seja possível lhe impor uma prisão antecipada antes de uma condenação definitiva na Justiça.